Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais esse culto de adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe aí onde você está, que Ele possa falar ao seu coração. Esteja aberto a ouvir a palavra de Deus, a colocar em prática tudo que nós iremos aprender aqui neste dia. Deus te abençoe. Vamos fazer a leitura lá da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz o seguinte: Vocês estavam mortos por causa da sua obediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Esse texto é um verdadeiro resumo da obra magnífica de Jesus Cristo, do Evangelho, né? De tudo que Deus fez. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida através de Jesus Cristo. E agora nós fomos alcançados e podemos ser salvos mediante a fé. E isso, como o texto aqui nos diz, não vem de nós. Isso é um presente de Deus, é dom de Deus. Isso é algo maravilhoso. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é um dia de muita alegria,
de cultuar ao nosso Deus, porque esse Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, e agora nós temos vida através de Jesus Cristo. Que Deus continue a te abençoar. Vamos louvar a Deus com mais um cântico? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, meu Pai, por nossas vidas, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor, cuidado da nossa família, cuidado da família de cada um, Senhor Deus, que está assistindo este vídeo, Senhor Deus. Nós somos gratos, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, sabemos que em Ti podemos confiar, e mesmo diante das dificuldades, Senhor Deus, paramos e olhamos para o Senhor, que é a nossa fortaleza, Senhor Deus, que é o nosso Pai que nos ama, Senhor Deus. Obrigada, Deus. Aceita o nosso louvor, Senhor Deus. Transforma cada dia mais os nossos corações e que possamos sempre ter um coração grato ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus? A meditação de hoje se encontra em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9 até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpente goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele,
sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando Jesus o pecador que crê, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas de judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por podermos estar agora tirando esse tempo de meditação na Tua Palavra, Senhor, de cultuar ao Senhor, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos, ó Deus, mudar a rota das nossas vidas que tem te desagradado, ó Deus, e voltar, ó Pai, cada dia mais para os seus caminhos, trilhar, ó Pai querido, esta caminhada com os nossos olhos focados em Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fala aos nossos corações neste dia, que possamos ser transformados pelo poder do Senhor, Deus. Nos capacita para transmitir a Tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Romanos é um texto, talvez uma das cartas um pouco difíceis de se meditar, de se entender, né? Quando nós pegamos e vamos ler, porque nós vemos Paulo conversando ali com esses cristãos de Roma. Esta é uma carta aos cristãos de Roma e sobre vários assuntos Paulo trata nessa carta. Paulo vai trazer uma boa explicação sobre doutrinas, sobre como nós devemos proceder na nossa vida diária, na nossa vida cristã. E o fato é que, neste momento, quando nós olhamos para o capítulo 3, nós vemos que existia aí talvez um conflito entre os gentios e os judeus. Quem são os gentios? Gentios são todas as pessoas que não faziam ou não fazem parte da linhagem de Abraão, né? Da linhagem sanguínea de Abraão, descendentes de Abraão. Então, as pessoas que não faziam parte dessa linhagem, pessoas que não faziam parte do povo escolhido de Deus lá na antiguidade, essas pessoas eram consideradas como judeus, né? Então, os romanos eram judeus, qualquer outro, os gregos e tantos outros povos que não faziam parte do povo de Israel. Então, os judeus agora, eles começaram a dizer que não está muito certa essa ideia dos cristãos, que para você conseguir a sua salvação, você devia seguir as leis, devia seguir os mandamentos, né? E os judeus, eles não só tinham os 10 mandamentos como princípios em suas vidas, mas também criaram muitos outros tipos de leis para que eles seguissem no seu dia a dia, né? Então, no determinado dia eles não podiam caminhar, não podiam trabalhar, não podiam nem ir dar água aos seus animais, né? E isso fazia com que eles pensassem que a salvação deles estava garantida. Se eles seguissem todas essas leis, estava tudo certo. Mas Paulo aqui então começa uma conversa com os cristãos daquela época,
alertando eles e falando que os judeus pensam isso, mas na verdade a salvação não depende das coisas que nós fazemos, né? Nem dos ritos que nós praticamos. Quando nós olhamos aí no começo do capítulo 3, nós vamos ver que Paulo está falando sobre a circuncisão, né? Quando o judeu, uma criança de 8 dias de idade, tem a sua circuncisão, né? É como se fosse a operação de fimose dos dias de hoje, né? Então isso era uma marca do povo cristão, do povo de Deus, né? E isso foi abolido com o tempo. Nós substituímos a circuncisão pelo batismo, do mesmo modo que a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Então, nós entendemos que não são ritos, que não são coisas que nós fazemos que vai nos garantir a salvação. Não é o fato de eu ser uma pessoa que tem uma linhagem ligada diretamente a Abraão que vai me garantir a salvação. O texto está nos dizendo muito claro sobre este assunto. Não é o fato de eu seguir as leis, de eu seguir as coisas que a Bíblia ensina, que vai fazer com que eu alcance a salvação. Existe, na verdade, não são essas coisas que vão nos levar à salvação, mas é outra coisa que vai nos levar à salvação, é a nossa fé em Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, em primeiro lugar, que nós não podemos nos gloriar de nada, porque quem nós somos para poder nos gloriar da salvação ou de qualquer outra coisa? Em primeiro lugar, nós, como o texto aqui nos ensina, lá a partir do versículo 10, ele vai dizer quem nós somos de fato. Nós somos pecadores. O texto vai dizer que ninguém é justo, nenhum sequer. Talvez você possa olhar para a sua vida e achar que, mas eu sou uma pessoa justa, eu faço tudo certinho, eu não bebo, não fumo, não aceito propina, não passo o outro para trás, obedeço às leis de trânsito, faço tudo da maneira certa. Né? E talvez você comece a achar que você de fato é justo, mas a Bíblia mesmo vai nos dizer que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Né? O texto ainda diz, versículo 11, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Então, a vontade de buscar a Deus não vem nem de nós. Isso é uma ação do próprio Espírito Santo na nossa vida, que move o nosso coração a buscar a Deus. Então, por nossas forças, pela nossa vontade, nós não buscaríamos a Deus. Nós estaríamos longe de Deus. Nós não teríamos coragem nem motivação para entrar numa igreja, para procurar uma mensagem na internet, uma mensagem de Deus, a palavra de Deus, para abrir a nossa Bíblia e ler um pouco mais. Se não for a ação de Deus, nós não faríamos isso, porque não existe nada de bom em nós, queridos. Ainda o texto vai dizer, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Essa é a nossa natureza. A vontade nossa, a vontade carnal, a vontade natural do ser humano é fazer o que é mal, é destruir. Nós vemos o nosso planeta. Quanto nós deveríamos estar cuidando desse planeta, cuidando da natureza, se preocupando com o lixo que nós jogamos fora, separando o reciclável, não desmatando, não poluindo. E ainda assim nós continuamos a fazer isso porque o ser humano é mau, o ser humano é ligado à destruição, ele puxa para o lado da destruição. Mas ainda o texto continua dizendo, sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Só você e Deus sabe o que se passa na sua cabeça. Só eu e Deus sabe o que se passa na minha cabeça, os pensamentos maus que vêm. O que muitas vezes nós acabamos falando que desagrada a Deus. Né? Então, diante de todas essas coisas, quem nós somos? Quem somos para bater no peito e falar, olha, eu sou aquele em quem você deve seguir. Siga o meu exemplo, porque eu sou o melhor.
Eu faço as coisas certinhas, eu sigo as leis. Era isso que estava acontecendo. Os judeus estavam fazendo isso. Os judeus estavam dizendo que eles iriam ser salvos, que as pessoas que seguiam a Jesus, os cristãos ali, não seriam salvos. Mas ainda nós podemos ver aqui nesse texto que, mesmo seguindo as leis, mesmo buscando fazer o que a Bíblia diz, aqueles homens não estavam caminhando para a salvação. Pelo contrário, eles estavam caminhando para o inferno. Porque as coisas que nós fazemos não tem nada a ver com a salvação. O texto ainda continua a falar sobre o propósito da lei, né? Ele vai dizer aqui: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pare para pensar, meus irmãos, vamos falar sobre os 10 mandamentos a princípio. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, será que nós conseguimos seguir integralmente aqueles 10 mandamentos? Será que alguém é capaz de seguir integralmente os 10 mandamentos? Será que você realmente pode dizer que você nunca matou? Que você nunca adulterou? Que você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a você mesmo? Quando nós pensamos em fazer algo, é a mesma coisa que nós tivéssemos feito aquilo. Então, se você já discutiu com alguém e pensou e imaginou o mal para aquela pessoa, você matou. Se você já olhou para uma outra pessoa que não seja seu marido ou sua esposa e imaginou algo relacionado a adultério, a sexo, a qualquer uma dessas coisas, você já adulterou. Então, como que nós podemos então dizer que nós podemos seguir isso à risca sem pecar, né? Como nós podemos fazer isso? O fato é que pelas nossas forças nós não conseguimos fazer isso. Pela nossa força é impossível nós seguirmos as leis. Os judeus afirmavam que seguiam as leis, mas muitas vezes eles caíam. E se a salvação dependesse da lei, ninguém seria salvo. A lei, de fato, ela serve para nos mostrar como nós somos pecadores, para nos mostrar quem nós somos de fato, como nós acabamos de ver. Nós somos pecadores. E, portanto, para pensarmos aqui, talvez uma aplicação para a nossa vida, nós não podemos nos achar melhor que as outras pessoas, porque a única coisa que nos difere das pessoas que estão fora da igreja, que estão fora do corpo de Cristo, que estão fora do povo de Deus, é que um dia a graça de Deus nos alcançou. Porque nem a vontade de buscar a Deus vem de nós, como nós vimos aqui. A vontade de buscar a Deus vem pela ação do Espírito Santo em nós. Isso se chama regeneração. É o próprio Deus em nós movendo o nosso coração através do seu Santo Espírito para que nós possamos nos achegar a Ele, para que a gente possa ouvir a mensagem de Deus, ouvir o Evangelho e assim poder nos converter dos nossos maus caminhos. Uma outra coisa que eu penso, uma outra aplicação, que a nossa confiança na salvação não pode ser baseada nos ritos que nós praticamos. Não é o fato de ir à igreja todo domingo, a partir do momento que a igreja estiver aberta, né, daqui para frente. Não é o fato de eu ler a Bíblia, não é o fato de seguir o que a Bíblia diz, se eu não conhecer de fato quem escreveu essa palavra, quem que é o autor de todas as coisas, se eu não reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Não adianta eu fazer todas essas coisas, porque os ritos não salvam. Os ritos não salvam. Quem salva de fato é Jesus Cristo. Mas ainda uma outra aplicação: seguir as instruções ou conselhos bíblicos não tem sentido nenhum se nós não andarmos com Cristo. Você tem andado com Cristo? Você tem buscado, de fato, não só seguir o que ele diz, mas de fato conhecê-lo de verdade? Mas ainda em segundo lugar,
algo maravilhoso que nós podemos ver nesse texto é sobre a nossa justificação. Se nós não podemos alcançar a salvação mediante as coisas que nós fazemos, então como nós podemos ser salvos? Como nós alcançamos a salvação? Como nós podemos então entender quando a Bíblia diz que os justos herdarão o reino de Deus, que nós precisamos ser justos, sendo que agora acabamos de ler que não existe nenhum justo sequer. Mas o texto aqui continua a nos ensinar, Paulo continua a ensinar aquelas pessoas e nos ensina neste dia também sobre a justificação. O nosso próprio Deus é o autor da nossa justificação. Ele mesmo nos torna justos. E como Deus então nos torna justos? Ao contrário do que os judeus acreditavam que para ser justo era necessário seguir todas as leis, agora Paulo diz que não é necessário seguir as leis para você ser justo. A única coisa que é necessária é ter fé em Jesus Cristo, é reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós somos justificados. Nós somos lavados pelo sangue regenerador de Jesus e agora nós podemos ser encontrados por Jesus, encontrados por Deus e quando Deus olhar para nós, nos ver como pessoas justas. Mas você pode aí estar pensando, mas pastor, nós não continuamos pecando? Como que fica essa situação? Porque muitas coisas que nós falamos aqui agora dos nossos desejos pecaminosos, eu ainda continuo praticando. Não como algo corriqueiro na minha vida, mas como acidentes em minha vida. Porque a vida do cristão é uma luta contra o pecado, mas uma hora ou outra nós caímos. Então, como nós somos considerados justos? O fato, meus queridos, é que quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga justos porque Ele olha para nós através de Jesus Cristo. É como se Jesus fosse uma lente que, quando Deus olha para nós, Jesus sendo essa lente, Ele nos mostra a Deus como pessoas limpas, como pessoas justas, porque Jesus é justo, Jesus é puro. E Ele então assim nos purifica. Portanto, nós podemos nos achegar a Deus enquanto justos por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos aqui para o texto e nós vemos aqui Paulo conversando com aqueles irmãos, ele vai dizer que de fato a lei não salva ninguém, que é necessário nós termos fé. E para nós termos fé, para nós encontrarmos a salvação, é necessário entender o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Deus, nos amando tanto, enviou Jesus Cristo para pagar por todos os nossos pecados. O pecado que trazia morte para nós foi colocado em Jesus Cristo e Ele então pagou por todos os nossos pecados. Talvez você possa se perguntar, mas como assim? De onde vem esse pecado? Por que eu sou pecador? Esse pecado vem por causa da rebelião do homem e da mulher lá no Jardim do Éden. Quando Deus fala para Adão e Eva, fala, olha, vocês podem comer de qualquer fruto aqui deste jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E o homem e a mulher viviam muito bem naquele lugar, até que o dia a serpente, que é o próprio diabo, nós sabemos disso, a palavra de Deus nos ensina isso, e o diabo começa a conversar com Eva e induz Eva a comer daquele fruto. E quando Eva olha para aquela árvore, olha para esse fruto e ela sabe que quando ela comer daquilo, ela vai ser dona do seu nariz, ela vai saber ela vai poder decidir o que é bom e o que é mal na sua vida. Não, mas Deus seria quem definiria isso. Ela então come daquele fruto e o pecado entra no mundo por causa da rebelião do homem e da mulher. E agora, depois que eles tiveram filhos, o pecado vai passando de filho, depois para o neto e assim sucessivamente. Por isso todos nós somos pecadores. Nós merecíamos a morte, como o próprio Deus disse a Adão e Eva. Mas Deus, nos amando tanto, enviou Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados naquela cruz. E quando nós reconhecemos isso,
quando nós cremos nesta mensagem, quando nós entendemos que Jesus Cristo é de fato o Deus vivo, que veio, se encarnou, morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou, quando nós cremos nessa mensagem, agora sim nós somos considerados justos, agora sim nós alcançamos a salvação. Então não é pelas coisas que eu faço que eu vou alcançar a salvação, mas é pelo que o próprio Deus fez por mim. A salvação, ela foi gratuita. Nós lemos há pouco Efésios 2, né? Pela graça vocês foram salvos. Graça significa favor imerecido, receber algo que nós não merecíamos. A salvação é assim, nós recebemos sem merecer. Né? Então agora nós podemos crer que nós somos salvos. E diante disso, então, agora que nós somos salvos, e a Bíblia nos diz que nós não precisamos, então, seguir ou cumprir as leis para nós sermos salvos, então é só crer em Jesus Cristo e tudo bem. Vamos seguir na nossa vida. Vamos continuar do mesmo modo que nós estávamos. Vamos continuar pecando. Vamos continuar adulterando. Vamos continuar roubando. Vamos fazer tudo que a nossa vontade carnal nos incita a fazer. O fato é que Paulo ele continua a falar sobre isso. Então nós devemos deixar de cumprir a lei? Não, de modo nenhum. Ele está dizendo isso. Nós precisamos cumprir a lei. Mas agora nós vamos cumprir a lei porque nós somos capacitados de cumprir a lei. Lembra que no começo deste sermão eu comentei que era impossível cumprir a lei? Sem Deus é impossível cumprir a lei. Mas com Deus, agora sim nós somos capacitados a cumprir a lei. Isso é algo magnífico. Então nós devemos cumprir a lei em primeiro lugar, porque nós fomos salvos e nós precisamos viver da maneira que Deus espera. Nós devemos cumprir a lei não para ser salvo, porque nós já fomos salvos, mas nós devemos cumprir a lei para agradar a Deus. Mas nós devemos ainda cumprir as leis. As leis, quando eu digo os conselhos bíblicos, os ensinamentos bíblicos, nós devemos cumprir tudo isso para ter uma vida relevante, para ter uma vida feliz. Paulo, ele nos ensina todas essas coisas, nos mostrando que nós não somos merecedores de nada. É Deus quem nos dá a salvação. Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, vem do próprio Deus, é um presente de Deus. Receba esse presente de Deus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Creia nele. Faça essa declaração e busque mudança de vida. Ore. Continue uma vida feliz, baseada no que a palavra de Deus nos ensina. E assim nós vamos agradar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça a cada dia mais. Vamos passar para o nosso momento de oração. Hoje nós temos alguns pedidos novos que foram feitos na quarta-feira. Vamos continuar orando pelo Rafael, esposo da Cíntia. Orar pela família da Rosana, que está em luto, a sua mãe faleceu. Então vamos orar por toda a família da Rosana. Orar também pelo esposo da Irma, que está desempregado. Orar pela mãe do Ademar, que está em recuperação de um derrame. Orar também pela prima da Joyce, que está iniciando uma fisioterapia, a fisioterapia lá em São Sebastião. Ela está começando a trabalhar como fisioterapeuta lá em São Sebastião. E a informação é que ela iria começar a trabalhar com pessoas infectadas com Covid. Então vamos orar pela prima da Joyce. Orar pelas pessoas que trabalham também na Prefeitura de Campinas. O Kleber pediu para nós que nós estivéssemos orando, ele trabalha lá também, para que Deus esteja falando ao coração dessas pessoas. Vamos orar também pela mãe da Cecília, que está internada, um morador lá de Limeira. Orar pela dona Maria Helena, pela saúde dela. Orar pela Gisele, que está esperando o bebê. Os médicos falaram que esse bebê tem uma manchinha no pulmão. Orar também pela conversão dos filhos da dona Maria Helena. Vamos continuar orando pela dona Rosa. Orar pela Eliane também. Orar pelo seu Pedro, pela dona Mário. E pelas famílias
da igreja, orar pela Aldira, pelo Kleber, o Herbert, toda a sua família, orar também pelos pais do Kleber, pela família da Valdirene, pela família da Selma, a família do seu Edson, todas as famílias da igreja, pelos profissionais da saúde e orar pela nossa igreja. Se tudo correr bem, no próximo domingo nós estaremos cultuando a Deus lá no templo. Glória a Deus, né? Vai ser no próximo domingo, dia 28, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Nós vamos manter esse mesmo formato, um culto mais enxuto, e ali só poderão estar pessoas que não são idosas e que são maiores de 12 anos também. Crianças menores de 12 anos e idosos não podem ir. Quem for ali deve estar munido de máscara, nós vamos ter lá álcool em gel também, e nós podemos ter uma ocupação de até 30% do nosso templo, tá bom? As pessoas que têm problemas cardíacos, diabéticos, né, que têm as suas comorbidades, essas pessoas devem não ir no culto nesse primeiro momento, tá bom? Tenham paciência. Nós vamos gravar o culto lá e depois, assim que eu chegar na minha casa, eu vou colocar ele online, vou disponibilizar esse culto para que os irmãos possam acompanhar, tá ok? Vamos continuar então, vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de milagres, ó Deus. O Senhor é um Deus tão bom, ó Pai, que diante da nossa total falibilidade, Deus, diante da nossa total depravação, Pai, o Senhor nos alcança, Deus, através do mover do seu Santo Espírito, e o Senhor nos dá a salvação, ó Pai, que como um presente, Senhor, não é por nada que eu possa fazer, ó Deus, mas é pelo que o Senhor pode fazer por nós. Te agradecemos pela tua salvação, ó Deus. Nos abençoa, nos fortalece a cada dia mais, ó Deus, que possamos te agradar com o nosso viver, que de fato possamos cumprir as leis do Senhor, ó Pai querido, capacitados por ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, e por isso, ó Deus, te entregamos, ó Deus, todos os pedidos que foram feitos aqui. Continue a abençoar o Rafael, esposo da Cíntia, toda a família também, ó Deus. Fortalece esse homem, ó Deus, dê a restauração da sua saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Levante ele daquele leito, Pai, em nome de Jesus, Deus. Te pedimos também, ó Pai querido, pela família da Rosana, que está enlutada pela perda da sua mãe, que em nome de Jesus o Senhor console os corações, ó Deus. E te pedimos também pelo esposo da Irma, que está desempregado. Abre as portas do emprego, ó Deus. Sabemos que esse momento é um momento tão difícil para arrumar um emprego, ó Deus, mas cremos no poder do Senhor, ó Pai. Por isso te pedimos, abra a porta do emprego para esse homem, Senhor. Senhor, continue abençoando a mãe do Ademar, que o Senhor recupere a sua saúde, ó Deus, diante do derrame que ela sofreu, Senhor. Senhor, te pedimos também pela prima da Joyce, que o Senhor cuide dela, ó Deus, dê o livramento, ó Pai querido, diante de tudo que ela está enfrentando agora, ó Pai, deste novo emprego lá em São Vicente, ó Deus, e da possibilidade de lidar com as pessoas que estão infectadas pelo Covid. Em nome de Jesus, dê livramento, dê capacitação, ó Deus, usa a tua serva em tuas mãos, ó Pai querido, que através dela, Pai, o Senhor possa operar, ó Deus, grandes coisas no lugar onde ela esteja. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos também, ó Pai querido, pelas pessoas que trabalham na Prefeitura de Campinas, que o Senhor abençoe cada um deles, ó Deus, as pessoas daqui de Hortolândia também, de Paulínia, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz ao coração de cada um deles, ó Deus, as pessoas que estão trabalhando neste momento, ó Pai, os profissionais da saúde, que em nome de Jesus o Senhor capacite, ó Deus, cada um deles, fortaleça cada um deles, ó Deus, dê livramento da infecção, ó Pai querido, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor também acabe logo com esta pandemia, que possa ser encontrada uma vacina, ó Deus, ou que o Senhor possa operar de maneira sobrenatural diante de tudo isso, Deus. Cremos que o Senhor é poderoso para isso, Senhor, por isso te pedimos, ó Pai. Te pedimos ainda, Pai, pela mãe da Cecília, continue internada, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde dessa mulher, ó Pai, que ela possa sentir o teu agir, o teu poder, ó Pai querido, onde quer que ela esteja. Em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos também pela Dona Maria Helena, por tudo que ela tem vivido, Senhor, pela conversão dos seus filhos. Te
Te pedimos também pela saúde dela, Pai, que em nome de Jesus o Senhor restaure a saúde da tua serva. Te pedimos também, ó Deus, pela Dona Rosa, pela Eliane, ó Deus, que tem enfrentado grandes lutas em relação à saúde, que o Senhor derrame a sua graça, Senhor, a sua cura sobre elas, que elas possam logo estar totalmente restabelecidas. Te pedimos também pelo meu pai e pela minha mãe, Senhor, fortalece eles, ó Deus, dê tranquilidade, paz, segurança, Deus, direção, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos ainda, Senhor, pelas famílias da Aldira, família do Kleber, família do Herbert, dos pais do Kleber também, família da Valdirene, família da Selma, da família do seu Edson, a todas as famílias da igreja, as famílias das pessoas que estão acompanhando este culto, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz sobre cada um deles, ó Deus, que o Senhor abençoe grandemente, ricamente, Senhor, que essas pessoas possam de fato te cultuar em espírito e em verdade, Senhor, que a cada dia mais nós possamos estar cheios de esperança diante de tudo que estamos vivendo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, ó Deus, abençoe esta reabertura dos cultos ali no templo, Senhor, que seja para a tua honra, para a tua glória, Deus, que a cada dia mais pessoas possam te encontrar naquele lugar, ó Deus, e nos usa para tudo isso, Senhor, capacita a liderança da tua igreja, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos, amém. Receba a bênção aí na sua casa, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E um grande abraço e até quarta-feira que vem, online, aqui às 20 horas. E no domingo que vem nós transmitiremos lá da igreja. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Adeus.